Cadeiras. Estou sem som. Queria aumentar o som, por gentileza. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, essa semana nós estamos observando a volta daquela disputa acirrada, ideológica, sem fundamento. Um ataque à política e à democracia. Um ataque a esse Congresso Nacional, pelas ineficiências e irresponsabilidade na condução do nosso país. Nós não torcemos para que o governo dê errado. A oposição cumpre um papel, como em qualquer democracia, de ser a guardiã dos direitos, e a oposição cumpre o papel de alertar a população para os equívocos possíveis dentro de um governo. Não sabíamos que daria tanto trabalho pela quantidade de equívocos e absurdos cometidos pelo atual governo. O que o governo tenta, no momento de crise econômica, onde as pessoas estão sofrendo pela falta de emprego, onde as pessoas estão sofrendo pela retirada dos seus direitos, onde os serviços públicos estão sendo precarizados, graças à aprovação daquela PEC que congelou investimentos, e nós alertamos aqui, é mudar o foco para esse debate ideológico. Criticou uma medida do governo, já não presta. Faz parte de um bando de bandidos, como muitos estão propagando o Brasil afora e com isso querendo destruir a democracia. Eu não respondo nenhum processo na justiça. Quando tive que votar contra, estivemos aqui para fazer o debate e o entendimento sobre o que queríamos para o nosso país, respeitando as diferenças que faz parte do parlamento. O parlamento existe para divergir. O parlamento existe para trazer opiniões de experiências de vida diferentes. É por isso que existem diferentes denominações partidárias e políticas. Acontece que o governo quer fazer o jogo do bem contra o mal, do bonzinho, do mocinho contra os bandidos. Pois bem, pessoas boas e ruins existem em todos os lugares. Quem deve para a justiça, que se resolva com ela. Fortalecimento das instituições democráticas, fortalecimento dos instrumentos de investigação, fortalecimento da transparência, como nós fizemos aqui através da oposição, quando derrubamos o decreto que queria aumentar o sigilo de dados públicos, mas não essa irresponsabilidade no momento crítico do nosso país, que pode fazer e pode trazer consequências trágicas. A imprensa que noticia fatos não é responsável pelo caos. Parlamentares que divergem de pontos importantes não são os responsáveis pelo caos. A responsabilidade do caos é de quem se propôs a governar para diminuir desigualdades, para enfrentar o sistema e faz a mais velha política tradicional de todos os tempos, enganando as pessoas e a população. Talvez alguns não queiram ouvir, talvez outros tenham um compromisso de falar para um público específico com a irresponsabilidade de não debater os temas de maneira apropriada. Vamos aos dados e aos números. A Comissão de Segurança Pública, aqui dessa casa, presidida por um aliado do presidente da República, ela foi consultada sobre o decreto das armas? A população brasileira tem conhecimento que esse decreto libera fuzil no momento que o governo precisa enfrentar as facções? É de conhecimento da população que a reforma da Previdência prevê uma economia de 92% nos próximos 20 anos em cima de quem ganha 2 salários mínimos? É de conhecimento da população que o contingenciamento feito na educação pode fechar a porta das nossas universidades
que estão entre as melhores do mundo já no segundo semestre, o governo não tem como explicar isso. Isso é indefensável. Por isso muda-se o foco para fazer um ataque à política. É necessário atacar a politicagem. É necessário atacar os acordos de bastidores que são feitos de maneiras equivocadas e que entregam os bens da nação. Mas a política é o caminho da transformação social. E o poder legítimo, com as diferenças ideológicas naturais e legítimas, acontecem dentro desse Congresso Nacional. Pois bem, senhores e senhoras parlamentares, deputado Arthur Lira, nós temos muitas diferenças do ponto de vista ideológico na construção do que pensamos para o país. Porém, o que nós temos em comum é o respeito ao parlamento que representa a população. As divergências devem acontecer no campo das ideias. O que acontece hoje é um ataque à democracia. Essa mesma democracia que já foi ferida inúmeras vezes pela irresponsabilidade daqueles que pensam primeiro em si, individualmente, e deixam de pensar na coletividade e naqueles que mais precisam. Se for necessário, nós vamos continuar fazendo esse enfrentamento para chamar a atenção da população. Não é combater privilégio, querer tirar o filho do trabalhador da universidade, precarizando e fechando as nossas universidades. Não é combater privilégio, apresentar uma reforma da Previdência que quer cortar remédio de pessoas com doenças raras, pobres. Não é combater privilégios no momento de desigualdade do nosso país, o governo editar um decreto que libera fuzil, que autoriza criança a participar de aula de tiro, achando que isso vai resolver o problema da segurança pública no nosso país. É preciso ouvir os especialistas, é preciso defender com convicção e com dados, parar com discurso de politicagem despreparado, sem fundamento. É preciso que o governo se entenda consigo mesmo, antes de querer fazer um ataque, não à oposição, que cumpre o seu papel com responsabilidade. Torcemos para que o Brasil dê certo, tanto é que chamamos a atenção para os equívocos e exigimos as suas correções. O governo precisa se entender consigo mesmo, sair da internet e das redes sociais e governar, coisa que parece que não sabe